Estão definidas as quartas de final da Copa América 2024. Vamos falar sobre cada confronto. Tem Argentina de Lionel Messi em campo. Tem um grande confronto entre Uruguai e Brasil, que é disparado o melhor confronto dessas quartas de final. Vamos falar um pouquinho sobre cada jogo e também dar os favoritos aqui para vocês. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, primeiro confronto entre a campeã do mundo, a Argentina, que está 100% na competição, né? 3 jogos, 3 vitórias na fase de grupos, enfrentando o Equador, que passou com um empate, uma derrota e uma vitória, né? Muito inconstante o Equador nessa fase de grupos, nessa primeira fase. O Equador que tem uma boa geração, tá? Uma boa geração. Você tem o Kendry Páez, que é um moleque, que é um fenômeno, que já foi comprado pelo Chelsea, né? Com 16, 17 anos de idade. É o camisa 10 dessa seleção equatoriana. Você tem o Caicedo, que é um volante de muito potencial também, que também está no Chelsea, né? É mais um jovem, mais uma joia que o Chelsea tem em seu elenco. Você tem o Hincapié também, que é um ótimo jogador, que fez uma excelente temporada com o Bayer Leverkusen, campeão invicto da Bundesliga. Aí você tem dois nomes também que jogam no Brasil, né? O Alan Franco, do Atlético Mineiro, o Félix Torres, do Corinthians, daí nomes de menos peso, de menos qualidade também do que os três que eu citei anteriormente. Apesar da boa geração, a Argentina é muito favorita, né? A Argentina é muito favorita. É o futebol que pratica, por vir de um time que é campeão do mundo, a mesma base, né? E que tá jogando futebol, né? Tá jogando futebol. Tem Lionel Messi, tem Depou, tem Enzo Fernandes, tem o Lautaro Martinez desandando a fazer gol, né? O artilheiro dessa Copa América até aqui. Então a Argentina é muito favorita contra esse Equador. Acho até que pode ser um jogo duro para a seleção argentina. A seleção equatoriana está inconstante no campeonato, mas um jogo de mata-mata muda a chavinha e muda a cabeça dos caras, né? Então, para mim, a Argentina é a grande favorita, mas vai ser um jogo difícil. Quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários se o Messi vai decidir, se a Argentina vai passar fácil ou se vai sofrer contra o Equador, ou se até você acha que o Equador vai eliminar a seleção campeã do mundo nessas quartas de final da Copa América. O próximo confronto entre Venezuela e Canadá. A Venezuela que teve 3 vitórias em 3 jogos na fase de grupos, e o Canadá que foi inconstante, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. Acho a seleção venezuelana favorita para esse confronto. Nenhuma das duas equipes tem uma grande geração ou super grandes nomes, né? Para definir aqui o lado. Então a Venezuela para mim é a favorita desse confronto por ter vencido todos os seus jogos dentro da fase de grupos. Próximo confronto entre Colômbia de James Rodrigues, Arias e companhia, enfrentando o Panamá. O Panamá que teve 2 vitórias e uma derrota, tem uma ótima fase de grupos da equipe panamenha, mas enfrenta uma Colômbia que está voando, né? Uma Colômbia que está voando, que teve 2 vitórias e um empate. Poderia até ter sido uma vitória contra a seleção brasileira no último jogo da fase de grupos da Copa América. Tem muitos nomes do Brasil, né? Que jogam no Brasil na seleção colombiana. Você tem o Borré, você tem o Richard Rios, você tem o Arias, que é um jogadoraço, né, do Fluminense. O Fluminense está muito mal no Campeonato Brasileiro, mas o Arias, individualmente, é um jogadoraço, assim. Tá fazendo muita falta, inclusive, pro Flu nesse Brasileirão, mas com a seleção colombiana tá jogando muito. No jogo contra o Brasil jogou muito também. E você tem o James Rodrigues, que é, acho que, o maestro, né, o camisa 10, o que comanda essa seleção colombiana. Você, torcedor são paulino, que viu o James jogar nessa Copa América, deve estar bravo, e com toda razão. Se fosse um jogador do meu time que não consegue desempenhar com a camisa do meu time, chega na seleção, ele joga o que está jogando, né? O James Rodrigues é o líder em assistências da competição, com 3 assistências na Copa América. E para você ver com a leveza e com a qualidade que ele joga com a camisa da Colômbia e com o que ele não faz, né, com a camisa de São Paulo aqui no Brasil, é até de se assustar, né? Quando o James foi contratado junto com o Lucas, eu achei que o James ia jogar muito mais bola que o Lucas no Brasil, porque eu acho muito mais jogador que o Lucas, mas foi ao contrário, né? O Lucas conseguiu jogar, conseguiu contribuir para o São Paulo, e o James até agora é uma ideia, né? É uma ideia, mas com a seleção colombiana tá jogando muito, e é um fator também que torna a seleção da Colômbia favorita contra o Panamá nessas quartas de final. Deixe nos comentários se você acha que o bonde do Brasil, né, que tá jogando na seleção colombiana, de Rios, Borré, Arias e James Rodrigues, vence a seleção panamenha, ou se o Panamá vai aprontar para cima da seleção colombiana. Deixe nos comentários o seu palpite. O último confronto, o mais importante, entre Uruguai e Brasil, né? O Uruguai que teve uma primeira fase impecável, 3 jogos, 3 vitórias, e o Brasil que teve uma primeira fase muito questionável, né? Um empate em 0 a 0 contra a Costa Rica,
que é inacreditável, né? Que é um vexame para a seleção brasileira. Uma goleada contra o Paraguai por 4-1 no segundo jogo. E no último jogo contra a Colômbia foi 1-1, mas tomou um baile, né? Foi dominado, foi controlado. A Colômbia só não forçou para ganhar o jogo, na minha opinião, porque o empate já era o suficiente para a seleção colombiana passar em primeira no grupo. E o Brasil amargura aí, né? Um empate, uma derrota, 2 empates e uma vitória nessa primeira fase, mas jogando muito mal, né? Jogando muito abaixo do que se espera. A seleção uruguaia tem muitos bons nomes, tem uma geração fantástica, a seleção uruguaia, né? Você tem o Darwin Núñez, que está no Liverpool, que não convence muitos, até não me convence muito, mas com a seleção uruguaia está desempenhando, com o Bielsa está desempenhando. Você tem o Valverde, que é um cracaço de bola, né? Cracaço de bola, meio campista do Real Madrid. Você tem o De La Cruz, que é o titular, jogador do Flamengo, que joga muito. Você tem o Arrascaeta no banco do Flamengo, mas também que joga muito, que pode ser uma opção para segundo tempo. Na defesa você tem o Ronald Araújo, que é o zagueiro do Barcelona, que é um ótimo zagueiro, né? Que é um dos melhores zagueiros do mundo há algumas temporadas já. A seleção brasileira, em nomes, talvez seja melhor, na média, né? Tenha mais nomes, tenha mais reserva técnica no todo, mas como futebol, o Uruguai é muito melhor, né? Muito mais convincente, joga mais fácil, tem um estilo de jogo muito mais definido. O Brasil ainda é muito pragmático, né? Não sabe como se defende, não sabe como ataca, é muito bagunçada ainda a seleção brasileira, mas eu acho o Brasil ainda favorito para esse confronto, tá? Porque eu acho que tem demais onde tirar. Você tem, por exemplo, um Rodrigo, que eu acho o melhor jogador do confronto. Do confronto entre ele e o Valverde, eu acho que o Rodrigo é mais jogador. Então acho que dele pode sair uma coisa muito boa. Você tem um Endrick com potencial muito grande. Você tem um meio campo que tem muita qualidade, que não está jogando bola, mas tem muita qualidade. Eu acho que o Brasil é um pouquinho mais favorito nesse confronto, mas se for eliminado pro Uruguai, não é nenhuma surpresa, né? Não vai ter Vini Júnior também, né, nesse confronto, né? Vini Júnior suspenso, uma perda gigantesca para o Brasil. Vamos ver como é que o Dorival vai montar esse time, mas se cair para o Uruguai, que está jogando essa bola que tem o time que tem, não vai ser nenhuma surpresa, né? E o que seria péssimo para o Brasil, você chegar no jogo contra o Uruguai de quartas de final da Copa América e entender o porquê você está sendo eliminado, mostra que o trabalho do Dorival não está sendo tão bom quanto começou, né? Que um trabalho em competição é outra história do que um trabalho em amistoso que ele foi bem lá no começo. Mas quero saber a sua opinião sobre o Brasil e o Uruguai também. Deixe aí o seu favorito, se o Uruguai vai passar tranquilo pelo Brasil, se o jogo vai ser duro e o Uruguai vai passar, ou se o Brasil vai passar, ou se o Brasil passa com tranquilidade sobre a equipe do Uruguai. Mas quero saber a sua opinião sobre todos os confrontos também. Deixa aí se a Argentina é favorita, se a Colômbia é favorita, o que você acha dessas quartas de final da Copa América. Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.